Vamos lá, meu povo, vamos chegando! Mais uma vez, boa noite a todos e também boa noite a todas. Me fala de qual lugar do país você me assiste. Você do Instagram, você do YouTube, você do Facebook, da onde você me assiste nessa noite? Fala pra mim! Muita alegria, muita saúde, muita energia, muita vitalidade pra você! Olá, Carlos, seja muito bem-vindo de Castro, no Paraná, Fabiana de Curitiba, no Paraná, o Pedro da cidade de Tijuca do Sul, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo você também, André, do Rio de Janeiro, seja você também, Felipe, de São Paulo, da onde você me assiste nessa noite, seja bem-vinda, Lu, de Barrinha, no estado de São Paulo, seja bem-vindo, Ferdinando, de Rio das Ostras, de que lugar do país você me assiste? Fala para mim aí nesse instante de qual lugar do país que você está me assistindo e se está chegando legal aí a nossa live neste momento. Fala para mim, esse é um momento importante. Olá para você, Dinalva de Brasília, seja muito bem-vindo e também bem-vindo aqui. Fabiano de Ponta Grossa no Paraná, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo você também, Luciano de... Da onde que é o Luciano? De Rio das Pedras, não conheço. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje a gente vai falar sobre o poder do sono e qual a importância do sono para a nossa saúde emocional, para a nossa vitalidade. Olá, Valdirene, seja bem-vindo do Espírito Santo. Valdirene, eu falei com você, tá melhor, Valdirene? É com você que eu falei, né, amiga? Tava um pouquinho gripada, eu acho, tá melhor, né? Espero que sim, diz que tá frio aí, ó. Espírito Santo é frio na tua terra? Vamos lá, meu povo, vamos chegando, mais uma live, muita saúde, muita felicidade, muita energia, muita saúde emocional pra você. Você que tá no Instagram, aperte esse aviãozinho aí, vai compartilhando a nossa live. Você que está no Facebook, compartilhe nesse instante também, marque as pessoas nos comentários e faça chegar o maior número de pessoas. Vem para a live hoje à noite, que a live promete. Vamos aprender a dormir, será? Vem para cá, meu povo. Mais um segundinho e a gente começa. Fala para mim aí de que lugar do país que você está me assistindo. Tá chegando bem a minha voz? Tá frio aí? Tá quente? Como é que tá aí o clima da sua terra? Vai convidando o povo, compartilha a live nesse instante, vai escrevendo nos comentários também e vai trazendo o povo, traz o povo. Tá frio aí, Valdirene? Ó, hoje tá tranquilo aqui, hoje tá mais sossegado. Vamos lá, meu povo, vamos pra cima. Vai compartilhando, vai convidando, marque as pessoas aí, porque hoje a gente vai falar sobre o poder do sono. E nessa live nós vamos descobrir a importância e os problemas da falta de sono e vamos entender aqui técnicas para você ter um sono reparador. Então convido o povo, que a gente quer ensinar o povo a dormir nessa noite. Que bom, Valdirene, que você tá melhor, amiga. Fico feliz. Vamos lá, vai chegando, meu povo. Cadê você? Vamos começar daqui um segundinho. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. E o que eu desejo para você é muita saúde, muita felicidade, muita paz e muita, principalmente, saúde emocional, ok? Saúde mental. Porque se a sua cabeça estiver boa, significa que você vai estar bem em várias partes, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tanto para você que está no YouTube, você que está aí no Instagram, você que está no Facebook. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E a gente vai falar sobre o poder do sono. E essa live do poder do sono aqui, ela já estava meio que na minha lista de possíveis lives que eu estaria fazendo, mas também sugestão da minha amiga Eliane Silva. Oi, Eliane, boa noite, seja muito bem-vinda. E nessa live, o poder do sono, a gente vai falar da dificuldade que muitas pessoas enfrentam no dia a dia com o problema da falta de poder dormir, ou seja, falta de sono, né? Você tenta dormir e o sono desaparece. O que a gente vai fazer, né, nessa live de hoje para a gente entender um pouco o significado de tudo isso aqui, né?
Todo mundo tem problemas para dormir de vez em quando. A qualquer momento na nossa trajetória, um dia ou outro, a gente vai ter dificuldade para dormir. E de vez em quando acontece isso. Mas se você tiver uma dificuldade ou problema para dormir que esteja muito forte e que seja algo que você não consiga dormir regularmente, está na hora de você procurar uma ajuda, um especialista. Hoje, no país que a gente vive também, fora muito mais cedo do que aqui, né? Mas aqui também existem clínicas do sono, lugares em que você consegue identificar os teus problemas relacionados ao sono. Por exemplo, tem clínicas do sono que você vai para dormir uma noite lá e eles ficam monitorando você, todo o processo do seu sono e toda a dificuldade que você tem. E essa máquina, ela tem uma capacidade incrível de descobrir, para você ter uma ideia, aonde estão as deficiências do teu sono. E essa máquina ainda, ela monitora e ela descobre as pessoas que acabam dormindo, mas não descansam. Ou seja, ela fecha os olhos, ela apaga, pelo menos assim, aparentemente, mas lá dentro a coisa está fervilhando, lá dentro está pegando. E essa pessoa então passa por alguns distúrbios de sono e que acaba trazendo muita tragédia para a vida dela, né? E as pesquisas, elas têm mostrado que cada vez mais dormir com qualidade, mostram cada vez mais que dormir com qualidade suficiente é essencial para alguns benefícios para a nossa vida, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar emocional e o nosso bem-estar psicológico, né? Grande parte das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, e se você não está dormindo direito, isso vai interferir grandemente na tua saúde emocional e na tua parte do teu psique. E o sono, ele é a base para a energia, para a produtividade, para o equilíbrio emocional e para o relacionamento com outras pessoas. Se você não dorme direito, consequentemente, você vai ter problemas de relacionamento com outras pessoas. Você acaba ficando mais irritada, mais irritado, pega na partida rápido, como dizem. Você acaba tendo uma série de dificuldades relacionadas a esse tipo de coisa. E os fatores que contribuem para o sono deficiente, eles incluem a mente acelerada, e a gente tem falado aqui bastante dos pensamentos que viram sentimentos. Então, se você tem uma mente que é uma mente acelerada, uma mente de pensamentos acelerados, você vai ter dificuldade com sono. E o que mais contribui então para uma perda de sono? A preocupação, muitas pessoas preocupadas, um excesso de preocupação na vida com várias coisas, a ansiedade, que é o quadro de muitos de nós aqui que participamos aqui dessa live, a falta de higiene do sono. Hoje eu não vou entrar no processo da higiene do sono, a gente vai ter um assunto para isso para frente, mas precisa haver uma higienização que envolve o sono também. Eu vou dar alguma pincelada meio por cima, porque o tempo não permite. A gente tem aí 1 horinha para a gente passar juntos e depois, principalmente do Instagram, ela cai. Então não tem como a gente falar de tudo, né? E a gente vai num crescendo. E depois eu vou atendendo na medida do possível vocês. E outros comportamentos que acabam perturbando o nosso sono. Condições médicas e medicamentos também têm uma capacidade incrível de contribuir para a falta de sono. Ou seja, dependendo do tipo de medicamento, você perde o sono. E se você toma medicamento, uma das coisas que você poderia fazer é conversar com o seu médico para ver ou ler a própria bula, para você ver se não tem algum efeito colateral de que ele te dá insônia. Então isso pode te ajudar bastante também. Então, o que mais? Se você está com dificuldade para dormir, você pode estar tendo privação de sono. E o que é uma privação de sono? A privação de sono, ela é uma condição que ocorre quando você acaba não dormindo o suficiente. Então, se você não está dormindo o suficiente, você tem privação de sono. Existe um outro tipo, uma outra característica aqui de dificuldade para dormir, que é a deficiência do sono. E são duas coisas que aparentemente a gente poderia entender que é a mesma coisa, mas não, elas são diferentes. A privação de sono, ela é uma condição que ocorre quando você não está dormindo o suficiente. Já a deficiência do sono, ela é um pouco mais amplo o contexto dela, porque envolve vários aspectos. O que envolve aí para você ter uma ideia? Envolve o seguinte, a deficiência do sono agora. A privação a gente já entendeu. A deficiência do sono é você dormir na hora errada do dia. Ou seja, se você começa a dormir, você não dormiu direito de noite, começa a dormir pedaços do dia, você está tendo você está fora de sincronia na realidade do teu relógio natural do seu corpo. E isso é uma deficiência de sono.
Deficiência de sono também é quando você acaba dormindo todos os tipos diferentes de sono, daqui a pouco eu vou falar deles, que o teu corpo necessita. Então você dorme tudo diferente do que deveria ser. Uma outra coisa também, você tem um distúrbio de sono que acaba te impedindo de você ter um sono suficiente, ou você acaba tendo um sono de má qualidade. E o sono de má qualidade, ele acaba repercutindo e você tem então uma deficiência do sono. Então, duas coisas importantes para entender. Uma é a privação do sono, que é não dormir o suficiente. E a outra, deficiência do sono. Conseguiu entender a diferença que existe de uma para outra? Dormir, quando a gente para e pensa sobre a questão de dormir, dormir é uma necessidade humana. Eu até coloquei na descrição do vídeo, que foi a propaganda da live. Dormir é uma necessidade humana, como comer, beber e respirar. Imagine você ficar sem respirar. Imagine você ficar sem beber. E quando eu digo beber aqui é água, tá? Imagine você ficar aqui sem comer, porque às vezes eu falo, imagine ficar sem beber. Tem gente que pode pensar que é aquela água que passarinho não bebe, né? Não, eu tô falando de água mesmo, né? Então, a necessidade básica de você se hidratar, ou seja, beber água, a necessidade de você comer e a necessidade de respirar. Assim como essas necessidades são importantes, dormir é muito importante. Por quê? Porque ele é uma parte vital e uma base muito forte, ou seja, um alicerce como base do seu bem-estar durante toda a sua vida. E a falta de sono, ela pode ser um problema muito sério, que pode ocasionar em você problemas de saúde física, saúde mental, lesões, perda de produtividade e até risco de morte. Já imaginou isso? A falta de dormir pode trazer problemas físicos para as pessoas, problemas mentais, pode trazer lesões para as pessoas, perda de produtividade, porque a pessoa está fisicamente acordada, mas mentalmente ela está dormindo, e risco inclusive de morte. E grande parte dos acidentes que acontecem estão relacionados também à deficiência do sono. Vamos pensar um pouquinho agora numa visão geral do que é o sono para a gente entender. Para entender a deficiência do sono, porque a privação de sono é você dormir pouco, né? Então isso eu não vou tratar aqui, porque às vezes a gente acaba dormindo pouco por causa de uma viagem, por causa de um trabalho, por causa de uma situação que aconteceu na família, você acaba dormindo pouco. O meu assunto não é esse hoje, o meu assunto vai ser deficiência de sono, que a deficiência de sono é um sono de má qualidade. Algo de errado está acontecendo dentro de você que não está deixando você dormir. Então é exatamente sobre isso que a gente quer trabalhar e pensar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Deixa eu virar um pouquinho a câmera do Instagram que estava fora aí, né? Obrigado aí. Quando você olha para essa questão aqui de entender a deficiência do sono, a gente precisa entender como que o nosso sono ele funciona. E o sono, ele tem 4 fases. E quais são as 4 fases do sono? Tão importante quanto a gente dormir, a gente precisa ter pelo menos um sono equilibrado e apropriado, né? Enquanto nós dormimos, o nosso cérebro ele fica em constante atividade. Ele não dorme, ele fica em constante atividade. Só que as frequências cerebrais elas acabam oscilando. E isso que é interessante nas 4 fases do sono. Quando você entende as 4 fases do sono, você entende por que em alguns momentos da vida a gente não descansa. Porque dependendo do tipo de sono que você está tendo, de um sono deficiente, você está tendo um tipo de sono que ele traz ondas cerebrais, que são ondas muito fortes, e você acaba não descansando. Então, isso é muito importante. Cada frequência corresponde a uma fase do sono. Ao longo da noite, elas vão se alternando. E o nosso cérebro ele acaba cumprindo tarefas específicas para cada um. E eu trouxe uma tabelinha aqui, para a gente não errar o que a gente vai falar aqui. E os distúrbios do sono, quando você tem um distúrbio do sono, ele acaba atrapalhando essa alternância que existe, porque ele puxa você de volta para a vigília diversas vezes. Ou seja, você acaba acordando. Você está num processo de entrar no sono para dormir e você acorda. Então, tanto você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, fica comigo aí. Porque no final nós vamos aprender pelo menos 2 técnicas que eu acredito que vai dar tempo de te ajudar a dormir e ajudar a dormir muito rápido. Então, fique comigo aí, aguente o tranco, é uma técnica inclusive que eu uso, né? Distúrbios do sono, eles acabam alternando então e eles te trazem para o estado de vigília. Estado de vigília, você está acordada, você está acordado. Então, vamos lá. 4 fases do sono. A primeira fase ela é conhecida como sono leve.
Essa primeira fase, ela é um sono entre 5 a 10 minutos. É quando você acaba apagando, né? Entre 5 a 10 minutos, mais ou menos, é a fase de sono leve. E ele tem uma frequência de ondas cerebrais entre 4 a 12 Hz. Ou seja, 4 a 12 Hz cada ciclo, né? Então ele é uma transição entre a vigília, o estado que você estava acordado, e o sono. As tuas ondas cerebrais, elas começam a desacelerar. E a atividade muscular do seu corpo, ela despenca, o que pode, em alguns casos, gerar espasmos ou sensação de queda. Sabe aquela hora que você começa a ter um cochilo e é um cochilo muito leve e você de repente faz assim? Já aconteceu isso com você? A sensação aí de que você está caindo? Porque você está entrando num processo de sono, ele é um processo de sono que ele é leve, e quando você está entrando nesse processo, as ondas cerebrais elas começam a desacelerar, e você pode ter espasmos musculares ou você pode ter sensação de queda. E é por isso que você dá aquele salto assim e você se assusta. Não sei se alguém já passou por isso, eu acredito que todo mundo, né? Já passou por isso. Então a primeira fase do sono é a fase do sono leve. Ela tem uma alteração ou frequência de ondas entre 4 a 12 Hz, ou seja, cada Hz é entre 4 a 12 por ciclo, e essa sensação então pode gerar, ou melhor, esse sono pode, como ele é leve, ele pode gerar espasmos musculares ou você pode ter a sensação também de queda. A segunda fase do sono é a fase, para você ter uma ideia, que é o sono médio. O sono médio, a segunda fase agora do sono, ele é um sono que você vai ter entre 20 a 30 minutos de sono. E a frequência das ondas cerebrais agora, elas ficam entre 4 a 7 Hz. Lembra, o primeiro era 4 a 12, ou seja, ainda está num processo acelerado e ele começa a diminuir a aceleração das suas ondas cerebrais. E agora, na segunda parte aqui, o que vai acontecer com você? Na segunda parte, o movimento dos seus olhos para. Incrível isso, o movimento dos olhos para, porque na primeira parte os teus olhos ainda estão se mexendo. Nessa parte do sono médio, os teus olhos paralisam, eles param. E as ondas cerebrais, elas começam a ficar assim um pouco mais lentas. Igual, para você ter uma ideia, entre 4 a 7 Hz, é igual quando você entra naquele estado meditativo. Se você pratica meditação, é exatamente o mesmo processo do sono médio. É como se você estivesse meditando e nesse processo de meditação você chega numa frequência de ondas cerebrais entre 4 a 7 Hz. E aqui, a nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo, a temperatura do corpo e a pressão sanguínea começa a diminuir. Então, quando você entra no sono médio, a temperatura do seu corpo cai. Por isso que às vezes, quando você deita para dormir, e às vezes você acha que não está tão quente, né? E às vezes está um pouquinho meio abafado. E você pega e dorme, só que você acorda às vezes com frio. Já aconteceu isso com você? E às vezes você não percebe uma alteração de temperatura no tempo, mas é o processo que está acontecendo com você em que a tua temperatura corporal está diminuindo. E quando a tua temperatura corporal ela diminui, você necessita de abrigo, você necessita de cobertura, você necessita de um cobertor. E é nesse estado, entre 20 a 30 minutos, em que a tua frequência agora de pressão, a pressão arterial, ela diminui, e também nessa fase aqui a sua temperatura do corpo cai. E aí você sente frio. Por isso que às vezes você acaba acordando, nossa, estou com frio. E às vezes nem caiu a temperatura externa. É o teu corpo que baixou a temperatura. A terceira fase do sono agora, ela dura entre 10 e 30 minutos. E a sua frequência de ondas cerebrais, para você ter uma ideia, ela cai de 0 e vai até 4 Hz o ciclo dela. As ondas cerebrais, percebe como elas diminuíram e diminuíram bastante? Nessa fase aqui, o teu cérebro ele pisa fundo no freio e ele acaba liberando ondas cerebrais bem de forma lenta, ou seja, lentíssimas. E é bem mais difícil acordar. Nessa fase do sono, é o sono profundo que você entrou. Essa é uma fase difícil, por isso que às vezes você tenta acordar alguém e às vezes ele está exatamente na fase do sono profundo. E é muito difícil você acordar alguém assim, ele demora um pouquinho para acordar, porque as ondas cerebrais, ou seja, aqui as nossas ondas cerebrais, elas acabaram então sendo diminuídas pelo nosso cérebro. Deixa eu colocar aqui um carregador aqui, que das máquinas aqui está negando fogo aqui. Vamos lá então, já deu certo. Um sono mais profundo, e pode perceber aqui, ó, entre 10 a 30 minutos de profundidade esse sono profundo.
E nesse sono aqui, as nossas ondas agora ficaram bem para baixo. E se isso acontecer de você acabar acordando, pode ser que você fique desorientado. E talvez já aconteceu isso com você. Você acorda, você fica desorientado, você não tem nem noção de onde você está. Pode ser que demore alguns minutos, inclusive, para você se orientar. Eu tenho 3 filhos. Um deles é o meu filho do coração, ou seja, um filho adotivo. O meu filho adotivo, ele tem uma facilidade muito grande para entrar nesse tipo de sono, que é o sono profundo. E em muitos momentos aconteceu de ele acordar por barulho na casa, ou porque a gente teve que chamar ele, e ele ficou bem, sabe, perdido. E eu percebi na prática isso, totalmente fora da casinha. É um momento em que a pessoa acorda e ela fica desorientada. Pode ser que isso já aconteceu com você, de alguém te chamar por causa de um acidente que aconteceu, de algo que ocorreu, e a pessoa te chama, e chama às vezes gritando com você, e você acorda e você fica meio perdido. Porque você estava no sono profundo, você estava num processo de onda cerebral muito lenta. O teu cérebro diminuiu praticamente a 0, e ela vai de 0 a 4 Hz, ou seja, por ciclos, né? E o cérebro pisou no freio. Esse é um período em que você pode ficar desorientado, e nessa fase pode acontecer alguns episódios que têm a ver com terror noturno e o sonambulismo, que você já ouviu algumas pessoas que têm. É exatamente no período desse sono que a pessoa pode ficar sonâmbulo, ou ela pode ter terror noturno. A 4ª fase do sono agora é a fase que você já ouviu falar, já todos nós ouvimos falar, que é a fase REM. Essa é uma fase que ela é um pouquinho mais demorada, ela demora entre 10 minutos, depende de pessoa, né, a 60 minutos nessa fase. E a frequência de onda cerebral aqui, ela vai a 30 Hz. Você percebeu a diferença de todas as outras? 30 Hz, as ondas cerebrais, elas disparam e elas chegam à mesma velocidade do estado de vigília, ou seja, o estado que você está alerta, o estado que você está acordado. E a atividade cerebral aqui, ela fica em alta, assim como a nossa respiração e a pressão sanguínea volta ao normal. Os olhos começam a se movimentar rapidamente, e é nessa fase que nós sonhamos. Olha que interessante, é nessa fase que nós sonhamos. Quando você olha para uma situação como essa, percebe que o principal momento de sono é esse, porque ele é um sono que ele está te ajudando também, só que as ondas cerebrais, elas começam, é um processo de exame de tudo que está acontecendo dentro de você, e se você tem aqui nesse canteiro, que é o seu jardim, um monte de pragas que estão plantadas aqui, um monte de coisas ruins que estão dentro da tua mente, e você entra num processo como esse, em que a atividade cerebral, ela fica lá no pico, e você praticamente, você volta a estar no mesmo estado quando você estava acordado. Se você tem pensamentos negativos, coisas ruins na tua cabeça, e você entra em fase de sonhos, que tipo de sonho você vai ter? O que você acha? Sonhos bons ou ruins? Coloque para mim aí. O que você acha que você vai ter? Sonhos bons ou ruins se você tiver o teu canteiro, o teu jardim cheio de porcaria dentro de você? Fala para mim aí, ó. Ó, já tem gente colocando aí. É isso mesmo, obrigado por tá colocando. Que tipo de sonho você vai ter? Bom ou ruim? O que você acha? A sua atividade cerebral, ela tá mil, tá num pico muito forte, igual você estivesse acordado. Se você tá com a tua mente cheio de porcaria, significa que o teu subconsciente vai trazer para dentro do teu sonho as coisas que você tem plantado. Por isso que agora você começa a pensar, meu Deus, misericórdia, como que eu fui sonhar com isso? Por que eu sonhei com uma tragédia como essa, uma desgraça como essa? Por que eu sonhei que eu estava sendo perseguido? Agora você começa a entender, porque é nessa fase exatamente que você está igual você estivesse acordado. Consegue entender isso? É a mesma maneira que você tivesse em estado de alerta. Em estado de alerta eu estou com o pico de ansiedade lá em cima, ou o nível de depressão lá em cima. Agora eu estou dormindo e eu saí do sono profundo, que eu estava praticamente apagado, e agora eu venho para a mesma frequência cerebral de quando eu estou acordado. Aonde você acha que o teu cérebro vai buscar recurso para te dar um sonho? É exatamente dentro de um cérebro danificado, um cérebro que está ruim. E a sua capacidade de funcionar e de se sentir bem enquanto você está acordado depende muito da tua capacidade de você dormir o suficiente. Então a maneira que você está acordado é reflexo de quanto você tem dormido. Consegue entender isso? E em cada tipo desse sono, se você está dormindo errado, vai trazer consequência errada. Também depende se você está dormindo
Também depende se você está dormindo no momento em que o seu corpo está preparado para dormir. Porque tem muitas pessoas, para você ter uma ideia, que o nosso corpo, como ele tem um ciclo, e nós temos aí um período de 24 horas, e nesse período de 24 horas vai chegar um momento em que nós temos que dormir, e você foi feito para dormir à noite, ou seja, quando a luminosidade diminui, é nesse momento que você deveria dormir. Quando você olha para isso, o teu corpo tem um ciclo de dormir. E se você não usa o ciclo para você dormir, consequentemente, você vai ter problema. E aí, a hora que o teu corpo está preparado para dormir, se você não dorme, e aí? O que você faz? Porque todos nós temos um relógio corporal. E esse relógio corporal, ele é interno. E esse relógio corporal, ele controla, para você ter uma ideia, a hora que o nosso corpo tem que dormir. E ele dá sinais para você da hora que ele tem que dormir. Só que a gente tem uma vida irregular, e por ter uma vida irregular, a gente acaba danificando o nosso relógio interno. E o relógio normalmente ele segue o ritmo de 24 horas, e esse ritmo de 24 horas ele é chamado ritmo circadiano. E esse ritmo circadiano, para você ter uma ideia, ele afeta todas as nossas células, tecidos, órgãos do nosso corpo e como eles funcionam. Então, depende desse ciclo, a questão das células, os tecidos e os órgãos do nosso corpo. A deficiência do sono, ela já se tornou um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública complicadíssimo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, olha o que acontece, o distúrbio do sono, isso falando de Brasil, né? Ele afeta 40% dos brasileiros, ou seja, de toda a população brasileira, 40% tem deficiência do sono. E 45% da população mundial. Esse é um dado terrível para você ter uma ideia. Se no Brasil você tem 40% da população brasileira que tem deficiência do sono, e você pega todos os outros países juntos, aí dá 45%. Percebe como o brasileiro dorme pouco também? Segundo um estudo que o Datafolha fez, que é o Instituto do Sono, né? Junto com o Instituto do Sono, ou seja, o Datafolha junto com o Instituto do Sono, mostrou, por exemplo, pegar uma capital, né? Pegar o estado de São Paulo, o estado inteiro de São Paulo. Você que mora em São Paulo, você passou então nessa pesquisa diretamente ou por consideração, que 23% da população de São Paulo, eles apresentam queixas de sono insuficiente, ou seja, não estão dormindo direito. O Detran, tem um relato do Detran que 20% dos acidentes de trânsito estão associados a momentos, ou melhor, a indivíduos que são sonolentos. 20% dos acidentes de trânsito tem a ver com pessoas que dormem no volante, ou tem um apagão no volante. Já teve um momento da tua vida, por causa da deficiência do sono, que você está lendo um livro, você teve um apagão? Você não chega a dormir, mas você tem um apagão assim, que é aquela mania de dizer assim, deu um cochilo, mas a pessoa nem chegou a cochilar, ela só deu um apagão. Ela está conversando, já teve alguém, ou com você, comigo já aconteceu, de estar conversando com uma pessoa e daqui a pouco dá aquele apagão assim. Já aconteceu isso com você? Exatamente é o que acontece quando a pessoa está dirigindo. É um fechar de olhos e um acidente é provocado, é muito rápido. E ele teve, na realidade, um apagão, ele teve um desligamento do cérebro. Ou seja, chegou um ponto em que o cérebro não suportava mais a deficiência do sono e para evitar danos cerebrais, o cérebro dá uma questão de fração de segundos, um apagão. E essa questão de segundos, ela pode gerar uma tragédia na tua vida e na vida das outras pessoas que estão com você, ouvindo na direção contrária. Já os dados da Associação Brasileira do Sono demonstram que 60% dos brasileiros dormem menos do que 7 horas. 60% da população brasileira dorme menos do que 7 horas por noite. E esses números demonstram a quantidade enorme de pessoas que convivem com a falta de sono. Ou seja, o sono, que ele é essencial para a nossa manutenção de vida, para o aumento da nossa imunidade, para que o nosso cérebro processe informações com qualidade, para que o nosso cérebro ele armazene as nossas memórias, para que ele elabore estratégias diárias para a resolução dos nossos problemas. 60% da população são pessoas que dormem abaixo de 7 horas. E se você estiver dormindo o suficiente, mas se você estiver dormindo em horários errados, você também vai ter uma má qualidade do sono.
Então tem gente que diz assim, não, eu durmo 8 horas por dia, eu durmo 9 horas por dia, mas ele dorme em horários errados. E aí, se você está dormindo em horários errados, você não tem qualidade no sono. Provavelmente você vai se sentir cansado ou cansada durante o dia. E aí que está também uma das coisas que acontecem com as pessoas. Você pode não se sentir atualizado e acordar de forma alerta. Você acorda sonolento, você acorda cansado. Hoje na live de manhã, não sei se você assistiu, a gente até falou da diferença entre nós e os animais, por exemplo, o cachorro e o gato. O que esse bicho faz quando ele acorda? E esse animal é incrível, porque ele acorda e a primeira coisa que ele faz é se espreguiçar, ele estica os seus nervos, ele se alonga. E muitos de nós, quando acordamos, a gente simplesmente pula da cama. E quando você pula da cama, existem pesquisas para você ter uma ideia, quando você não faz alongamento, porque você esteve num estado de repouso por muito tempo, e quando você não faz um processo de alongamento, você pode ter estiramento, inclusive, dos músculos, porque você levanta muito rápido. E você pode ficar tonto, você pode ter uma série de coisas. Então, quando acordar de manhã, se estique como um gato, ou como um cachorro, se você não gosta de gato, mas se alongue, para você ter, então, os teus músculos sendo alargados, para você ter alongados, eu falei alargados, né? Alongados, para você ter, então, uma disposição melhor para levantar. E você pode ter problemas para aprender, se concentrar e também agir quando você tem deficiência de sono. Então, quando você tem que tomar decisões na sua vida em que você tem deficiência de sono, significa que as tuas ações, as tuas decisões podem não sair da maneira como você gostaria que fosse. E você pode achar difícil, inclusive, você julgar as tuas próprias emoções ou as emoções das outras pessoas e as reações das outras pessoas. A pessoa pode te falar determinada coisa e quando ela fala determinada coisa para você, você reage de uma maneira agressiva, porque você está tendo deficiência de sono, ou seja, você não está conseguindo dormir direito. E pelo fato de você não estar conseguindo dormir direito, vai repercutir na tua tomada de decisão e na situação da tua vida. A deficiência de sono também pode fazer você se sentir frustrada ou frustrado. Pode fazer você se sentir muito irritado, você fica assim uma pilha de irritação, ou você pode começar a ficar muito preocupado em várias situações que envolvem a sua vida. E eu trouxe um dado aqui muito interessante, que é uma planilha que ela fala de uma pesquisa que existe sobre a recomendação do sono. E essa recomendação do sono, é claro que ela varia de idade para idade. Então ela começa dos 0 e vai acima de 65 anos. O público que me assiste aqui às minhas lives é um público que ele está mais próximo entre 25 a 44 anos. E um ou outro um pouquinho mais, um ou outro um pouquinho menos. Então eu vou analisar com você essa tabela aqui agora. Eu vou analisar a partir de 18 anos. Tem alguém que está me assistindo agora que tem menos de 18 anos? Daí eu puxo para baixo. Se você tem mais de 18, a partir de 18 eu vou analisar a tabela com você. E tem alguém aqui que tem mais do que 64 anos? Coloca para mim aí se você tem mais do que 64 anos e aí eu vou analisar acima de 64. Senão eu vou até 64 aí, tá bom? Vou só até 64. Vamos lá então. A partir de 18 anos, você tem assim, são 3 linhas expressivas dentro dessa tabela para entender o sono. A primeira linha é o tempo, eu vou até aumentar aqui a tabela para ficar mais fácil de eu enxergar, né? Porque depois que a gente passa dos 15, você sabe como é que é, né? Então eu já aumentei a tabela aqui, a gente pode olhar para ela aqui. Então a idade vai interferir, é claro, na quantidade de horas que uma pessoa precisa dormir. Se você pega, por exemplo, essa tabela, ela se difere de 3 formas. É o tempo mínimo apropriado para você dormir, é o máximo de horas recomendadas que você deveria dormir e é o mínimo de horas recomendado que você deveria dormir. Então você tem o tempo apropriado, você tem aqui o máximo e você tem o mínimo para você ter qualidade de vida ou qualidade no seu sono. Se você pega, por exemplo, um bebezinho, entre 0 a 3 meses, essa criança, para você ter uma ideia, o tempo apropriado de sono para essa criança é em torno de 11 horas. Mas o tempo máximo de horas recomendadas, que você deveria deixá-la dormir, 17 horas. Um bebezinho. Se você pega aqui, por exemplo, o mínimo de horas dela vai dar 14 horas. Mas o recomendado para uma criança nessa idade
O apropriado seria, né, o recomendado seria o máximo aqui, então, o máximo aqui 11 horas, mas para um bebê. Agora, quando você chega já na idade adulta, ou seja, na juventude para o adulto, agora você tem aqui 18 anos a 25 anos. Se você faz parte do grupo dos 18 a 25, é para você agora, tá bom? Eu tô entre os 19 por aí. Vamos lá então, 18 a 25 anos, o tempo mínimo apropriado de uma pessoa de 18 a 25 anos, ele teria que ser apropriado 7 horas. O máximo de horas recomendadas seria de 18 a 25, seriam 9 horas. E o mínimo de horas recomendadas aqui para uma pessoa que tem idade entre 18 a 25 seria 7 horas, ok? Seriam 7 horas. Agora nós vamos pegar então um outro grupo que vai dos 26 anos, agora a gente vai um pouquinho mais, até 64 anos, 26 a 64. De 26 anos a 64, o número de horas máximo que você deveria dormir, se você tem entre 25 e 64 anos, o máximo que você deveria dormir, deixa eu ver aqui, se você tem essa idade de 26, né? 26 a 64, o máximo que você deveria dormir por noite seriam 9 horas. Isso é o máximo. Passou de 9 horas, você vai ter problema de saúde também por dormir demais. E eu não vou entrar nos detalhes agora dos problemas que acontecem de dormir demais, porque o nosso assunto aqui é dormir de menos, né? 26 a 64 anos aqui, ó, o mínimo de horas recomendadas que você deveria dormir, então. De 26 a 64, o mínimo seriam 7 horas, ok? E de 26 a 64, o tempo mínimo apropriado que você deveria dormir seriam 6 horas. Então, se você tem de 26 a 64 anos, você deveria dormir no mínimo, meio que em déficit, né? Mas no mínimo 6 horas. O ideal seria você dormir aqui, o ideal de horas recomendadas seria 7 horas no mínimo, 7 horas no mínimo, e o máximo você não deveria passar de 9, porque você vai ter problemas também, ok? E se você, ninguém me respondeu aqui, mas se você tem acima de 65 anos, o tempo mínimo apropriado é 5 horas. O tempo recomendado para você dormir acima de 65 é 8 horas, e o máximo, então, que você deveria dormir de horas recomendadas é 7 horas, ok? Para uma pessoa assim, acima de 65 anos, ou seja, já na terceira idade. Então, amigo, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Tanto eu como você, a gente precisa parar de ter problemas de qualidade ou quantidade do nosso sono. Precisamos aumentar o nosso processo de descanso, aprendendo a ter hábitos saudáveis. Quando você aprende a ter hábitos saudáveis do sono, você percebe nessa planilha que eu mostrei para você aqui agora, que ela é incrível. A qualidade do seu sono e a quantidade de sono que você deve ter e quanto você deve dormir. Então, agora eu vou entrar numa parte de algumas dicas muito importantes para você usufruir do poder do sono. O poder do sono, que ele traz vitalidade para a sua vida, que ele traz energia. Então, você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, a gente tem muita gente hoje. Você precisa pensar com muito carinho na qualidade do seu sono. E a qualidade do seu sono vai definir como você fica do lado de fora. Ou seja, acordado, como você está acordado, baseado da maneira como você está dormindo. Então agora sim, para você melhorar os teus hábitos de sono, algumas dicas bem importantes aqui agora. Isso é muito importante, tá, gente? Não é regra, mas é muito importante se você quiser ter qualidade de sono e deixar de ter deficiência no sono. Algumas regras, não regras, né, mas algumas dicas muito importantes. Primeira dica, vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias. Então, uma das coisas para você evitar a deficiência de sono é dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, viu? Porque se você está dormindo em horários diferentes e está acordando em horários diferentes, está uma bagunça dentro da tua vida. Então o ideal seria ir para a cama no mesmo horário todos os dias. Então não só ir para a cama dormir, como acordar. Então vamos imaginar que o teu horário de dormir é 11 da noite.
E o teu horário de acordar é 7 da manhã, um exemplo. Se você tem essa frequência, ok. Agora, se um dia você dorme 10, outro dia dorme 11, outro dia dorme 3 da manhã, outro dia acorda 4 da manhã, outro dia acorda 6, outro dia acorda às 10, tá uma bagunça, né? O reloginho não tá legal dentro de você. Tente manter esse horário e o sono, né, todas as noites. Uma outra coisa importante, limite a diferença a não mais que 1 hora. Ficar acordado até tarde e dormir tarde nos fins de semana pode atrapalhar o ritmo do sono. Ou seja, o que significa isso? Limite a diferença a não mais do que 1 hora. Quando você tem uma diferença de horários de dormir, o máximo que a diferença deveria ser 1 hora. E evite, nos finais de semana, dormir mais do que você dormiria durante a semana. Use 1 hora antes de você dormir para você relaxar. Então é hora de começar a desligar a internet, é hora de você sair da frente da televisão, é hora de você parar com qualquer tipo de exercício físico. Evite refeições pesadas à noite, evite bebidas alcoólicas antes de você dormir, evite a nicotina e também a cafeína, tanto aí o café como o chá, o chocolate, evite isso à noite, porque a nicotina e o café são estimulantes e ambas são substâncias que podem interferir no teu sono. Então tire isso de você, se você quer eliminar aí o problema que você está tendo, principalmente tomando um determinado horário. Porque olhe, por exemplo, assim, a cafeína. A cafeína, ela tem o efeito de duração dentro do teu organismo de 8 horas. 8 horas que a cafeína fica dentro do teu organismo. Então, dependendo do horário que você tomar a xícara de café, por exemplo, no final da tarde, você vai ter dificuldade para dormir, porque se ela atua 8 horas e ela te deixa elétrico, ela ativa você, ela não te deixa dormir. Se você está tomando perto do horário de dormir, tomou um café aí, sei lá, 9 da noite, 10 da noite, e você vai tentar dormir às 11, você não vai conseguir dormir. E aí vai complicar um pouco a tua vida. Mantenha o teu quarto mais quieto possível, fresco e escuro. Coloque blackouts na janela, desligue toda e qualquer luzinha de LED. Tem gente que tem o negócio aí da internet, esqueci agora o nome do negócio, fugiu aí. Você tem aí o modem, né? O modem da internet, deixa o modem ligado, aquela luzinha piscante, aquilo atrapalha também o seu sono. Tome um banho quente, use técnicas de relaxamento. Eu não tenho tempo agora de falar sobre elas, mas numa outra hora a gente fala. Porque a gente vai para a última parte, que é uma parte muito importante agora, que eu queria que você prestasse muito atenção. Por um período da minha vida eu tive muita dificuldade de dormir. E eu confesso para você que dependendo do trabalho, às vezes eu tenho muita atividade. Esses dias mesmo eu confessei para você que eu passei a noite trabalhando, porque eu tinha muita coisa para entregar para os meus alunos, né? De tempos em tempos, para você ter uma ideia, eu abro um grupo de alunos, né? Que eu atendo assim de uma maneira mais próximo, porque a grande quantidade que a gente tem na internet, a gente às vezes não consegue dar a atenção que todos merecem. Na medida do possível, eu tenho respondido os comentários e tenho também respondido as perguntas que vocês fazem no direct, mas chega muito. Então, se eu não respondi alguma sua, fique tranquilo que em algum momento eu vou responder. E eu estou preparando, para você ter uma ideia, uma determinada atividade para um grupo de alunos, e por isso que exigiu bastante do meu tempo e eu passei uma grande parte da noite trabalhando. E fez um estrago muito grande para mim. Então, o que eu faço quando acontece um determinado estrago, que ele bagunça um pouco o meu sono? Eu uso algumas técnicas para poder dormir e dormir rápido. E uma das técnicas que eu queria apresentar para você, eu vou apresentar aqui para você 2 técnicas importantes. Uma técnica, ela tem a ver com o que você faz diretamente, sem respiração, né? Pensando na respiração, e uma tem a ver com a respiração. Uma das técnicas, e você pode fazer junto comigo agora, ela funciona. Essa técnica parece meio doida, mas ela funciona e de uma forma incrível. Esses dias atrás, quando a gente fez aquela live sobre o poder do riso, do sorriso, né? Você lembra que eu falei dos músculos aqui e a importância que eles têm. E aí eu não vou entrar sobre isso. Se você não assistiu, assiste a live sobre o poder do sorriso, né? Eu acho que é isso que é a live. E você vai ver que incrível e como ele influencia a nossa capacidade psíquica e como que ele influencia a nossa saúde emocional. E quando você for dormir, para você ter uma ideia, um dos exercícios que você pode fazer de 2 formas, ou com o olho fechado, eu geralmente prefiro com o olho fechado, ou com o olho aberto.
E tem a ver com você olhar para cima, para o topo da sua cabeça. Tá vendo como eu estou olhando aqui, ó? E você força o teu olho para cima, o máximo que você consegue olhando para cima, 4 segundos. Vai ficar tudo tenso aqui. Tenta fazer aí para você ver. Fica tudo tenso, aí você relaxa os teus olhos por 10 segundos. Faz aí comigo aí agora. Levanta os olhos para cima, olhando o máximo, como se você quisesse olhar para o topo da tua cabeça. Olha forte assim, força o máximo que você conseguir a visão. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Abaixa os olhos e relaxa. Relaxa os olhos. Tem alguém aí que fez comigo agora e já sentiu alguma coisa estranha com você? Coloca para mim nos comentários. Uma outra coisa que você pode fazer, experimente também fazer agora com os olhos fechados. Fecha os olhos e você força o máximo que você conseguir os teus olhos olhando para cima. Força ele. Força. 5 segundos. Segura 4 ou 5 segundos, aí relaxa a musculatura ocular. O que você sentiu agora? Nossa, eu faço isso, para você ter uma ideia, me dá vontade de dormir. Você fez aí? Tem alguém que fez agora para mim aí, já sentiu que dá um negócio estranho na tua mente? Fala para mim aí nos comentários. Esse, primeiramente, é um exercício. O segundo exercício que você vai fazer, então, ó, esse aí, você não está conseguindo dormir. Tenta diminuir os teus pensamentos. E uma das técnicas para você controlar também, você pode... Ai, puxa, tá com um monte de coisa na cabeça e você está querendo dormir e não consegue dormir. Você faz o exercício dos olhos e você, na tua mente, você pode tentar não pensar em nada. Mas se está muito barulho na tua cabeça, você começa a pensar uma outra coisa. Você começa a pensar assim, não vou pensar em nada. Não vou pensar em nada. E mentalmente você vai repetindo, fazendo o exercício, só que é 4 segundos, aí você descansa a musculatura ocular. 4 segundos e você descansa. E você vai ver que você apaga. Eu prefiro fazer com o olho fechado, porque quando você vê, você dormiu. Se você faz com o olho aberto, você tá, apesar que está escuro, né? Mas faz e você, se está com muito pensamento acelerado, você começa a mentalmente você dizer assim, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, e fazendo o exercício, e aí você, pum, apaga. É muito rápido para dormir. Experimente isso e depois você me conta, tá bom? Segundo exercício agora, preste atenção, eu vou explicar para você e depois nós vamos fazer juntos, tá bom? Eu vou explicar e fazer juntos. Essa é uma técnica que é usada pelo exército, inclusive, para fazer os soldados dormirem, porque como existe uma comoção muito forte emocionalmente falando, os soldados eles têm traumas e bloqueios emocionais. E os traumas e bloqueios emocionais impedem que o cara pegue no sono. Imagine, ele está com um fuzil na mão, dando tiro para tudo que é lado, e ele precisa dormir, porque senão no outro dia ele está podre, né? E ele precisa fazer. Então o que você vai fazer agora? É uma técnica incrível. E eu vou explicar e depois a gente vai fazer junto, tá bom? Ela é dividida em 6 passos. O primeiro passo é você colocar a sua língua na ponta dos seus dentes, ou nos seus dentes, nesses dentes aqui de cima, né? Assim, ó. Hã? Coloca as línguas nos dentes superiores. Depois, ao colocar a língua, a gente vai fazer um teste junto. A segunda parte agora, coloca a língua e você então respirou pelo nariz e você solta pela boca, mas em forma de O. Seria mais ou menos assim, ó. E a língua está no céu, não no céu da boca, aqui, ó, nos dentes. A terceira parte agora, você vai respirar pelo nariz, você vai soltar, com a boca fechada, respira pelo nariz, solta pela boca e vai soltar pela sua boca mentalmente até 4. Ou seja, você fecha a boca, assim, com a língua em cima, respira 4 segundos. Então seria mais ou menos assim, ó. Vamos lá? 4 segundos. Aí pode soltar o ar, porque a gente só está treinando agora. Depois de 4 segundos, a outra parte aqui, eu estou te explicando, depois a gente vai entrar aí para fazer. Você prende a respiração por 7 segundos e depois você solta daquele jeito, colocando no céu da boca assim, ó. É difícil às vezes. E você vai soltar fazendo barulho assim. Então você conta 4 segundos, segura 7 e solta por 8, tá bom? Vamos fazer o teste então? Vamos lá junto comigo. Solta o ar do seu pulmão. E vamos respirar até 4 segundos, língua nos dentes por dentro. Vamos lá? 7 segundos agora. E aí você solta.
Até me perdi nos dedos agora, né? Mais uma vez, solta o oxigênio aí do pulmão. Vamos lá de novo, ó. Língua nos dentes superiores aqui, respirando pelo nariz. É difícil às vezes, ó. Aí, segura, né? Eu já estava soltando. Vamos lá de novo, desculpa, solta o ar. Vamos lá, 4 segundos. E aí você solta. Esse ciclo você pode repetir pelo menos aí 3 vezes. No começo é difícil. Eu não uso muito essa técnica porque para mim, por incrível que pareça, essa primeira que eu te expliquei é a que me apaga. Mas essa eu já fiz em alguns momentos, quando você tem uma necessidade maior de fazer. Com o tempo você acaba ficando bom nesse negócio e você faz com que você relaxa rapidamente e você fiz e sentir como entrasse ar no cérebro, Maria? É isso mesmo. Só que assim, ó, técnica de respiração, quando você respira, puxa o ar profundamente, segura e depois você solta, são técnicas que oxigenam o cérebro. E ao oxigenar o seu cérebro, pode ser que você fique tonto ou tonta. Então, sempre é bom fazer isso quando você está deitado, em uma posição de descanso, para não ter perigo aí de você ficar tonto e cair. Mas com o passar dos tempos você vai ficar bom. Então é o seguinte, se você tem dificuldade para dormir, hoje à noite já aplique uma dessas 2 técnicas. Gente, existem muitas delas, mas não tem como a gente ensinar todas porque o horário nosso já está vencendo. Existem vários tipos de técnicas. Tem técnicas, para você ter uma ideia, que você apaga numa questão de segundos. E você tem todo um momento de preparação e aí você apaga em segundos. E para frente a gente vai aprender. Vai chegar um momento de aprender sobre isso. Eu vou ensinar também você a higienizar o seu sono e como que você tem um sono mais puro, perfeito, que te traga equilíbrio. Na live de hoje você entendeu que a gente precisa descansar e a gente precisa ter um sono reparador, um sono que nos traga felicidade, que nos traga energia. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso sono também, ele depende de como está o seu subconsciente. Esse canteiro que existe dentro de você, ele tem uma capacidade incrível também para interferir tanto para o bem como para o mal na sua qualidade do sono. E aí você começa a entender, você que meu amigo que tem insônia, você que tem algumas debilidades, você que tem algumas dificuldades para dormir, você precisa entender que algumas delas são simplesmente hábitos. Você mudou os hábitos, você vai conseguir dormir. Outras delas estão relacionadas a medicamentos, a drogas que estão tirando teu sono. Medicamentos que talvez você toma para ansiedade, que você deveria falar com o médico, doutor, não estou conseguindo dormir. E o caminho talvez não seria tomar um outro remédio para dormir. Porque as drogas para dormir, para você ter uma ideia, eles têm um efeito anestésico, um efeito de dopar, mas ele não produz os benefícios que o sono produz na tua vida. Então, se você está dormindo à base de calmante, não resolve a tua vida. Porque o sono de calmante não é um sono perfeito. O sono de calmante, ele é improdutivo. O sono verdadeiro é aquele que você controla os teus pensamentos e você consegue frear eles e você entra nas melhores fases do sono. Mas cabe a quem a fazer isso? A você, meu amigo. Cabe a você, minha amiga. Você tem que ter o controle na tua mão. Então, primeiro sonde os hábitos errados que você está tendo. Depois sonde se é algum tipo de medicamento que você está tomando que está te fazendo mal. Se não é isso, aí simplesmente você começa a fazer exercícios, porque agora pode ser que sejam os pensamentos. E esses pensamentos estão tirando a tua alegria, estão tirando o teu sono. E quando você identifica isso, faça exercícios. E quando você faz exercícios, o pensamento está acelerando, tenha um outro tipo de pensamento que eu te disse hoje à noite. Eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada. E você pode estar respirando, puxando o ar, segurando 4 segundos, soltando o ar. É o que você pode fazer. E você pode estar tendo um pensamento, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. E esse pensamento ruim que está dentro de você, ele vai falar, caramba, rapaz, me dá uma oportunidade aí para incomodar você um pouquinho. E você vai dizer, não, aqui ó, quem manda sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Quem tem o controle da minha vida sou eu. Quem controla os meus pensamentos sou eu. Se você não controlar os teus pensamentos, os seus sentimentos, eles vão mexer com a sua saúde. Se você não está cuidando da sua saúde, ou melhor, das suas emoções, hoje, você vai ter muitos problemas no futuro.
E cabe a você, querido amigo, cabe a você, querida amiga, assumir o controle da tua mente. Há poder no nosso cérebro. O nosso cérebro é capaz de transformar uma vida, trazer qualidade para a sua vida, e depende unicamente de você. E quando você faz isso, você vê a diferença acontecendo na tua vida. Você se transforma. Grande parte dos problemas de irritação, de raiva, de ódio é simplesmente porque você não está conseguindo dormir. A tua ansiedade é fruto também de consequência de um cérebro sobrecarregado, que de tempos em tempos talvez ele deu até apagão. Ele apagou na tentativa de falar: acorda, rapaz, acorda para a vida, eu estou entrando em colapso, eu não suporto mais a pressão dentro de mim. E aí você começa a entender que você precisa ajudar o teu cérebro. Você precisa levar saúde para ele. E quem vai levar saúde para o teu subconsciente? É a tua razão. É o que você está aprendendo com a tua razão. Aí você começa a ir diante do espelho e você começa a falar coisas boas, porque uma vida inteira ele levou paulada. Uma vida inteira ele apanhou de emoções negativas, de coisas ruins, de podridão que veio contra você para a tua vida. Ele apanhou, ele sofreu. E ele está entrando em colapso, ele está pagando, ele não dorme direito. Ele não descansa, ele está envelhecido pelos hábitos que nós colocamos na nossa vida, ele está envelhecido pelos pensamentos negativos, os pensamentos terríveis, os pensamentos que nos empodrecem como pessoa, e ele está pedindo socorro, e ele está grato porque você encontrou uma live, você encontrou um canal, você encontrou uma oportunidade de transformar a tua vida, começando por dentro. E ele está grato. Se ele pudesse falar, ele te agradeceria. Ele não pode agora, mas vai chegar o dia em que ele vai falar. Vai chegar o dia em que ele vai mostrar o ser querido e humano que você se tornou, a pessoa capaz. E tudo que você está plantando nesse canteiro agora, nesse jardim, vai começar a produzir frutos poderosos para a tua vida, que vão repercutir na tua saúde física, na tua saúde emocional. E você vai se tornar uma pessoa que você não imagina que você é. E você vai ver a capacidade que você tem como um carro, aqueles carros velozes de sair de 0 a 100 segundos. E é o que vai acontecer com a tua mente, é o que vai acontecer com a tua saúde, é o que vai acontecer porque a vitalidade, a energia vai surgir dentro de você. E quem tem o controle? Você. Você, pessoa querida, é a pessoa mais capaz para fazer a transformação dentro de você. Se fez sentido para você, agora é hora de compartilhar. Se ainda não compartilhou, aperte o dedão aí, compartilhe, marque pessoas agora nos comentários, você no Facebook, para chegar a elas, elas precisam ouvir isso que você ouviu. Você que está no Instagram, aperte o aviãozinho e comece a compartilhar para os seus amigos, vai mandando, vai chegando para eles. Faça a diferença na vida de uma pessoa, tá certo, pessoal? Foi legal? Gostou da live de hoje? Fez sentido para você? Sim ou não? Quem gostou aí diz pra mim assim: foi fantástica, gostei. Eu já vi que alguns até acabaram colocando. Sou muito feliz porque você está comigo nessa caminhada e juntos nós vamos transformar a sua vida, porque eu tenho um sonho. Eu sonho um dia em viver em um mundo em que as pessoas serão livres dos seus medos e traumas emocionais. Quer mudar a sua vida? Entenda que você precisa mudar o seu interior para mudar o seu exterior. Quer construir um futuro produtivo, um futuro feliz, um futuro com muita felicidade, alegria e saúde? Faça as pazes com o teu passado, resolva o teu presente e construa um futuro maravilhoso. Que bom estar com você neste momento e que bom fazer parte da história da tua vida. Eu vou me despedindo por aqui, mas não se esqueça que amanhã, de manhã, 8 da manhã, tem uma outra live, um outro assunto muito importante para o teu crescimento, para o teu autoconhecimento, para a sua saúde emocional, para trazer paz a você, para trazer alegria para você, para trazer felicidade a você e para trazer energia dentro de você. Porque você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. Há um ser incrível dentro de você e que eu estou lutando para fazer você enxergar essa pessoa boníssima, essa pessoa linda, essa pessoa especial, essa pessoa maravilhosa que existe dentro de você, que vai despertar, que vai florescer e que vai transformar a vida à volta de onde você vive. E eu ficarei muito grato e feliz de fazer parte da história da sua vida. Já compartilhou aí? Já mandou para os teus amigos? Parabéns se fez isso. Infelizmente muitas pessoas acabam não mandando e muitas pessoas que precisam acabam não conseguindo algo tão maravilhoso, algo tão especial como algo que nós ouvimos.
Se existe alguém que acredita em você, sou eu. Eu acredito em você, eu confio em você e faço votos que você seja muito feliz, vitorioso e vitoriosa. Eu me despeço agora com um grande abraço, um beijão no coração e até a nossa próxima live, ou seja, até o nosso próximo encontro. Vão em paz, fique com Deus, uma boa noite de sono, né? E se você vai ver a retransmissão e está de dia, de tarde, quando chegar a noite, uma boa noite de sono. Aplique os exercícios. Tchau. Tchau pra vocês. Achei que tinha desligado aqui, mas não desligou, né?